Papa Leão XIV de visita a Angola. Por ser ele o primeiro Papa norte-americano na história do Vaticano, torna essa sua visita e o seu posicionamento no atual contexto geopolítico muito interessante, porque nós sabemos da situação de desestabilização no Médio Oriente que tem sido causada pela superpotência norte-americana, posicionamento do seu presidente Donald Trump, compatriota do atual Papa do Vaticano, líder da maior religião do planeta, albergando uma população de mais de 1 bilhão de fiéis. Muito interessante isso. E nós temos visto a rixa que tem ocorrido entre esses dois compatriotas. Por um lado, o Papa tem se posicionado contra o posicionamento do presidente Donald Trump. E o presidente Donald Trump tem chamado covarde ao Papa norte-americano do Vaticano. E o Papa Leão XIV está de visita a Angola para uma visita de 4 dias. Se não sabias, deverias saber que o Papa, basicamente, ele está munido de 2 tipos de poderes. O primeiro poder, que é o seu principal, é o poder religioso, e o segundo poder é o poder de um chefe de Estado equiparado a um primeiro-ministro ou até mesmo a um presidente da República. Por isso é que ontem, na sua primeira aparição pública, ele não se apresentou como um líder religioso. Você percebeu isso? Só pela maneira como ele direcionou as suas palavras e os seus discursos, não o encaminham na apresentação de um poder religioso, mas de um poder político. O que chamou muita atenção de nós a Mundo Nerd 360 Graus é, logo na sua primeira aparição, ele ter feito uma leitura da situação de Benguela, e a sua primeira palavra de apreço foi para com a população de Benguela, porque nós sabemos a situação triste que aquela região de Benguela, que é banhada pelo rio Cavaco, tem passado nos últimos tempos, e fruto da má qualidade das obras públicas, aquela região de Benguela tem passado por essa situação. Tá tudo bem que nós não controlamos o que a mãe natureza nos oferece, mas poder-se-ia muito bem prever um desastre como esse naquela região e ter se prevenido, e uma situação como essa, se acontecesse, os danos não seriam tão enormes como o que tem acontecido. A primeira aparição do Papa foi em falar sobre a situação de Benguela, e nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre essa sugestão que nós temos a apresentar para você. Nós sabemos que o Papa tem uma agenda a cumprir e os pontos em que ele terá de passar já estão muito bem delimitados, mas vocês não achariam muito mais interessante se, ao invés de o Papa ir para o Kwanza Sul, ele visitasse Benguela, uma vez que a população angolana é maioritariamente cristã, e não apenas cristã, mas também cristã católica, tendo o líder supremo da religião cristã católica visitar Benguela numa situação como a que Benguela está a atravessar nesse exato momento, não seria muito mais interessante? O que é que você acha desta situação? Diga aqui nos comentários, partilhe conosco o que você acha desta opinião que nós acabamos por passar para você. A situação que está a acontecer em Angola, a visita de um Papa, já aconteceu em 92. Você sabia disso? Um dia antes das eleições, das primeiras eleições gerais em Angola, um Papa visitou Angola. E nós sabemos a situação que ocorreu e ia acontecer. No atual contexto de grande crispação política, o próximo ano será o ano das eleições, em que os angolanos determinarão ou vão definir qual será o líder que os vai guiar para um mandato de 5 anos. Muito interessante também foi ouvirmos nós o Papa se posicionar a atacar de forma direta os nossos políticos, os servidores públicos, a lhes dizer mesmo assim que o bem particular não deve se sobrepor ao bem comum. Vocês não estão aí para se servir, mas servir a população. Deverão prestar mais atenção à juventude e não ignorar os sonhos dos velhos. Dredd, isso foi uma grande hecatombe. E sinceramente falando, se o presidente João Lourenço, em conluio com os seus parceiros do MPLA, depois desse discurso que o Papa apresentou ontem, não mudar de ideia, eu não sei quantos milhões de Papa ou que tipo de outro poder vai poder mudar o coração desses homens que se encontram muito mais endurecidos, que apesar de frequentar a igreja, de provavelmente lerem a Bíblia, de serem aconselhados pela SEAST, infelizmente a sua praticidade no cotidiano tem provado completamente o contrário. Servem mais ao diabo do que próprio Deus, porque eu não sou cristão, mas
nasci num berço cristão, então eu tenho bagagem suficiente para dizer o que vou lhes dizer agora. A Bíblia recomenda que todo o poder terreno é estabelecido por Deus e de que este mesmo governo deverá fazer juízo, justiça aos pobres e às viúvas, deverá servir a população, se servir. E, muito sinceramente, em função desse posicionamento bíblico e a maneira como o governo do MPLA tem dirigido Angola nos últimos 50 anos, eu acho que faz sentido isso até surgirem em Angola. Eu não sei. Mas, isso são escolhas completamente particulares. E agora, hoje, na altura que este vídeo está sendo gravado, no domingo, o Papa Leão XIV está a se posicionar já como um líder religioso, fruto da missa que ele está a dar neste exato momento que este vídeo está sendo gravado, no Quilamba, e Colibengo e prontos. Nós gostaríamos de saber se você gostou desse vídeo. Compartilhe conosco a sua experiência. Se é a sua primeira vez você a ver um Papa a visitar em Angola. Essa é a minha segunda vez que eu vejo um Papa visitar em Angola. Na minha primeira vez eu ainda pertencia a um berço cristão católico, mas nessa segunda vez estamos mais de modo freelance. Compartilhe conosco a sua experiência e o que é que você acha daquilo que nós falamos alguns minutos atrás, de que se não seria muito mais interessante o Papa Leão XIV, claro que nós sabemos que ele tem uma agenda a cumprir e os locais que ele vai visitar já estão muito bem estabelecidos, mas não seria muito mais interessante nessa altura que Benguela está a atravessar uma situação completamente triste e a população angolana é maioritariamente cristã católica, o Papa visitar Benguela nesse atual contexto? O que é que você acha? Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, bote like neste vídeo, nos ajudem a bater os 50 subscritores e no TikTok nos ajudem a bater os 400 subscritores. Tchau, valeu!